Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quinta-feira a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E vamos falar um pouquinho de Corinthians, né, rapaziada? Tem que respirar fundo para vir aqui, dar a nossa cara a tapa, né, igual eu faço todos os dias aqui, para vir falar algumas notícias do nosso Coringão aqui, expressar a minha opinião e ainda tomar muita porrada de alguns caras que se dizem torcedores do Corinthians, que acham que eu tô fazendo mal pro Corinthians, falando que eu não queria o Augusto Melo e que eu quero a renovação e transparência. Então, para vocês torcedores que estão com esse pensamento, parabéns, parabéns. Essas duas ratazanas dentro do Corinthians, renovação e transparência, Augusto Melo, eles estão conseguindo fazer com que você, torcedor, fique brigando um com o outro. Larga a mão de ser palhaço, velho. Pensa no Esporte Clube Corinthians Paulista e eu já falei isso pra vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar a respeito do Dorival Júnior, nosso treinador Dorival Júnior, que chegou e já completou um mês de trabalho. No último jogo, eu falei sobre o jogo que eu achei que ele errou em alguns momentos do Corinthians. E tô vendo muita gente já falando volta Ramon Dias, fora Dorival Júnior. Cara, isso é de uma burrice falar isso, na minha opinião, mas de uma burrice. O Ramon Dias, rapaziada, ele teve os méritos dele de ter conseguido achar um time do Corinthians, mas quando o Ramon Dias teve o seu principal jogador fora, que é o Rodrigo Garro, ele não achou o time do Corinthians também. Vocês lembram disso daí também? O Ramon Dias, ele achou o time do Corinthians no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, no esquema 4-4-2, com o time completo, com todos os jogadores à disposição. E aí começou o ano de 2025, ele é campeão paulista, só que o Corinthians jogando um futebolzinho desse tamanho, né? E não conseguiu contar com o Rodrigo Garro vários jogos, alguns jogos de outros jogadores também em lesão. E aí ele não achava o time do Corinthians. Chegamos na final contra os Porcos, ganhamos por conta da força da torcida e dos jogadores que entraram com o espírito de querer ganhar o título. E depois o Ramon Dias começou a oscilar de novo também, porque perdeu o Rodrigo Garro de novo, perdeu outros jogadores por conta de lesão. E aí a gente viu que o trabalho dele ficou insustentável no Corinthians, porque ele não ia conseguir mais tirar nada desse elenco do Corinthians. E aí 90% do torcedor do Corinthians acreditou que, vamos fazer uma mudança aí, porque o Ramon Dias não vai conseguir mais mudar esse time do Corinthians. Contratamos o Dorival Júnior. Dorival Júnior chega depois de ter feito dois bons trabalhos em Flamengo e São Paulo e um trabalho péssimo na seleção brasileira. E aí, vamos acreditar no Dorival Júnior, só que ele tá chegando agora. Ele vai ter que conhecer o elenco do Corinthians. O Corinthians, ele chega já na competição, numa Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, numa situação complicada na Sul-Americana. Então não dá pra gente falar que a eliminação foi culpa do Dorival Júnior. Pelo amor de Deus, não sejam tão burros de falar, o Corinthians foi eliminado por conta do Dorival Júnior. Não. E eu até anotei algumas coisas aqui os números de Dorival Júnior para a gente discutir junto aqui se o desempenho do Dorival Júnior tá bom ou tá ruim. Eu acho assim, tá na média pela quantidade de jogos que ele fez até agora. O Dorival Júnior ele tem 9 jogos pelo Corinthians, rapaziada. 9 jogos pelo Corinthians. Em um mês. Dá uma média aí de 3 jogos por dia. Sendo que ele não fez pré-temporada com esse time. Ele não conseguiu treinar esse time até agora. Porque joga igual jogou na terça-feira. Aí já volta na quarta-feira pra cá. Quinta-feira começa a treinar. Sábado treina também e domingo vai pro jogo. Então é um jogo em cima do outro. A gente sabe disso daí. Ele tem 9 jogos, ele tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os números não são maravilhosos, óbvio que não é. Óbvio que essa número de derrotas aqui, o Corinthians tem que diminuir isso aqui. Mas não são péssimos também, não são péssimos. E dentro desses 9 jogos que o Corinthians fez, rapaziada, foram 9 escalações diferentes. Aí vão falar, mas aí é culpa do Dorival, que não conseguiu formar um time titular do Corinthians. Como ele vai formar um time titular do Corinthians? Sendo que cada hora ele tem jogador lesionado. Até agora ele não conseguiu contar com o Rodrigo Garro. A verdade é essa, entrou no último jogo, mas até agora não conseguiu contar com o Rodrigo Garro. O Memphis se machuca, fica 3 jogos fora. Isso são 2 jogadores titularíssimos do Corinthians. Gustavo Henrique, que na minha opinião é o melhor zagueiro que a gente tem,
se machucou também, não sabe nem quando que vai voltar. Vai voltar só depois do Mundial do Mundialito aí que vai ter da FIFA aí. Yuri Alberto agora, nosso artilheiro, nosso melhor jogador, se machucado também. Não se sabe nem quando que vai voltar. Então ele não conseguiu colocar em 2 jogos o mesmo time porque ele não teve esses jogadores. E aí o que ele tinha que fazer? Ficar improvisando alguns jogadores. É ruim isso daí? É óbvio que é ruim isso daí. Eu quero ver esse time do Dorival Júnior, ele com todos os jogadores. Com todos os jogadores. Agora, se ele já tivesse há 1 ano no Corinthians, vamos supor, rapaziada, vou dar um exemplo pra vocês. Se ele tivesse já há 1 ano no Corinthians, se ele tivesse feito pré-temporada com esse time, se ele já conhecesse esse elenco do Corinthians, e aí ele começa a ter alguns jogadores que estão machucados, e aí não consegue achar um time, é uma coisa. Agora ele é tudo novo pra ele agora. Ele tá começando. Então o Dorival Júnior, não adianta a gente ser burro, torcedor burro, de ficar falando, manda o Dorival Júnior embora, manda o Dorival Júnior embora, não dá pra ter Dorival Júnior, pardal o Dorival Júnior. Não dá, gente, não dá. Tem que ter um pouquinho de paciência também. É difícil? Lógico que é. Mas vamos tentar esperar até pra depois desse Mundial de Clubes aí. Porque aí o Dorival Júnior provavelmente, não se sabe, né, por conta dessa política podre do Corinthians, se ele vai ter alguns reforços. E eu acho que ele vai conversar com o Fabinho Soldado para tentar achar algumas peças no mercado. O Corinthians está sem dinheiro, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Cadê o dinheiro do Corinthians? Cadê o dinheiro do Corinthians? O presidente assumiu agora, os Mars Tablet lá, falou que o caixa tá zerado, que não tem R$1 no caixa. Não tem, mano, mas sejam inteligentes, mano. Tem jogador nesse elenco do Corinthians que, na minha opinião, não dá pra jogar no time do Corinthians. Usam como moeda de troca. Usem como moeda de troca. Saibam trabalhar. Então, se chegar alguns reforços pro Dorival Júnior, específicos que ele precisa, os jogadores recuperados, e ele conseguir fazer uma pré-temporada agora nesse meio do ano, aí depois dessa parada, aí a gente começa a ver o trabalho do Dorival Júnior. Agora não dá pra gente crucificar o cara e pedir demissão dele. Pedir demissão do Dorival Júnior agora é uma baita de uma burrice. Essa é a minha opinião, tá, rapaziada? Aí eu até citei aqui, ó. Não sei nem se dá pra falar que é reforço, né, mano? Reforço dentro do elenco do Corinthians, que foi o Maicon e o Kaká, que ele colocou pra jogar, mano. Verdade é essa, ele coloca o Maicon e o Kaká pra jogar. O Kaká, dentre os zagueiros que estão jogando hoje também, ele falha, cara, ele é fraco. Ele é fraco. Ele vai falhar muito porque ele não é um zagueiro excepcional. Ele vai fazer partidas e você vai falar, caralho, o Kaká hoje jogou muito. Aí na próxima partida você vai falar, caralho, o Kaká vai se fuder. Não jogou porra nenhuma. Ele oscila, ele é fraco, ele é um zagueiro fraco. Só que hoje, se você for colocar, o Kaká eu acho que é o zagueiro mais titular do Dorival Júnior. Porque tá passando mais confiança. Então, tá querendo tentar resgatar alguns jogadores do elenco. Mas são jogadores que a gente sabe que é limitado, mano. Que é limitado, infelizmente. Esse elenco que o Augusto Lero montou, que é o super... Que parece... Você vê os comentários dos caras aí que não queriam que o Augusto Melo fosse empichado. Parece que o Augusto Melo construiu um elenco do Corinthians... Puta que pariu, velho. Espetacular. Espetacular. Esse elenco do Corinthians não é nada desequilibrado, esse elenco do Corinthians, né? Esse elenco do Corinthians tem pelo menos 2 lateral direito legal, 2 lateral esquerdo legal. Meio campista, nossa, deve ter uns 3, 4 meio campista de criação. Atacante de ponta, então, nem se fala. Quantos atacantes de ponta o Corinthians tem, né? Mas o elenco é muito bom pra muita gente, né, rapaziada? Aí os comentários desses animais burros é sempre o mesmo. Ah, empichou o Augusto Melo, agora vai voltar aquele time. Jonathan Cafu, Léo Natel. É sempre o mesmo comentário, mano. É sempre o mesmo comentário. Os caras são tão burros, são tão ácidos, falam tanta besteira, mano, que a mesma renovação e transparência que acabou o Corinthians fazendo nesses últimos anos, esses times nojentos, eles também fizeram. O time que ganhou o mundo, o campeonato mundial. Foi a renovação e transparência em 2012, ganhou Libertadores e Mundial. Então não quero fazer comparação um com o outro, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo porcaria. A verdade é essa. Param de idolatrar presidentes. É isso que eu falo pra vocês. Então esses 2 jogadores aí, ele tá tentando recuperar. Eu já desconfio muito do Maicon, acho que o Maicon não pode ajudar mais o Corinthians, eu acho um jogador limitado. E seria um jogador, é lógico que ele tá emprestado, né, mano? Então assim, seria um jogador que não deve ganhar mal. Fala, meu, não quero mais esse empréstimo desse jogador.
Pega um jogador de Série B, pega um jogador que disputou o Campeonato Paulista, vai ganhar um salário muito menor que o do Maicon, e às vezes nem precisa contratar, só do cara saber que ele vai vir pro Corinthians, ele já vai ficar encantado já. Mas tem gente que ou se for contratar também, vai ser um valor bem abaixo, entendeu? É saber trabalhar, é isso que eu falo, é saber trabalhar. Com o que tem, infelizmente o Corinthians está nessa situação. Já tá jogando as traças já dessa situação. Tanto com a renovação e transparência, quanto com o Augusto Lero Lero aí, que afundaram o Corinthians. Essa é a grande verdade. Poucos treinos, eu falei pra você, né? Um jogo a cada 3 dias. É complicado, o Dorival Júnior não conseguiu ter os treinos e não teve os jogadores disponíveis até agora. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho... Eu vou tentar passar isso aqui pra vocês, tá, rapaziada? Torcedor corintiano, pra gente tentar ter um pouquinho de paciência, pelo menos nesses 2 jogos. O Corinthians agora tem 2 jogos, rapaziada, pra parada do Mundial. Vitória, dentro da Neoquímica Arena, que é um jogo de verdade. O Corinthians tem a obrigação de ganhar esse jogo. Independente se jogar mal, se jogar péssimo, tem que ganhar esse jogo. E depois a gente pega o Grêmio fora de casa. O Grêmio também que vem muito mal. Assim, o Corinthians tem que fazer o papel dele de tentar ganhar esses 2 jogos. Tem que competir. Competir. É inadmissível a gente ver um futebol do Corinthians igual a gente viu na terça-feira. Um futebol medíocre. Um futebol ridículo. Tem que competir. Aqui no domingo agora, contra o Vitória, dentro da Neoquímica Arena, a Neoquímica Arena cheia, a gente sabe que os jogadores parecem que querem mostrar serviço. Aí parece que quer jogar um bolão. Então, se Deus quiser, façam dê alegria pro torcedor corintiano. O torcedor corintiano já não aguenta mais sofrer tanta pancada, velho. Então tem esses 2 jogos, rapaziada. Depois tem a parada pro Mundial. Aí a gente vai ver o Dorival Júnior conhecer totalmente esse elenco, ter os jogadores disponíveis que estão machucados de volta, e se tiver alguma contratação ou outra, aí a gente vai começar a entender qual que é o trabalho do Dorival Júnior. Beleza, rapaziada? Só esse recado que eu queria dar pra vocês a respeito do Dorival Júnior. Bom, agora eu quero colocar aqui na tela pra vocês, ó, uma matéria que saiu no site do meu timão. Dá uma olhadinha. Corinthians tem prejuízo milionário e perde vaga em 3 torneios após a eliminação da Sul-Americana. Sabe por que eu quis colocar essa matéria aqui pra vocês, rapaziada? Pelo seguinte, se o Corinthians joga uma competição e vamos supor, foi eliminado igual ano passado na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Lógico que a gente ficou puto da vida, óbvio que a gente ficou, né? Porque teve erros do Ramon Dias, teve algumas falhas de alguns jogadores, mas o Corinthians, o que ele fez? Ele competiu. O Corinthians entrou na competição, competiu, chegou até a semifinal, infelizmente o outro time foi melhor que o Corinthians. Isso acontece, isso é do futebol. Ganhar, perder ou empatar é do futebol. Agora, o que o Corinthians fez, essa pré-Libertadores e essa Sul-Americana, o Corinthians não competiu. Por que eu tô falando isso aí? Onde eu quero chegar? Eu acho... Essa matéria aqui, ó, Corinthians tem prejuízo milionário. Quem teve esse prejuízo milionário? Quem teve? O Corinthians. O Corinthians que tá devendo até as tampas. Tá com dívida pra tudo quanto é lugar. Tem um elenco milionário que precisa com uma folha salarial altíssima. E os caras fizeram um corpo mole pra disputar uma competição onde o Corinthians ia ganhar muito dinheiro nessa competição. Então, rapaziada, eu acho assim... É difícil falar isso aí agora, mas deveria mudar em relação a valores recebidos pelos jogadores, mano. Deveria receber um salário relativamente bom de jogador. Não o que é hoje, pelo amor de Deus. O salário dos caras é astronômicos. Um salário bom pra jogador com metas nas competições, mano. Eu duvido que se os caras tivessem metas nas competições pra salário deles, ó, se chegar nas oitavas de final da Sul-Americana, vocês vão ganhar, vamos supor, 500 pau cada um. 500 mil. Tô dando um exemplo, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo, tá, de números aqui. Vocês vão ganhar 500 mil cada um. Ah, beleza. Vamos se matar em campo. Eu duvido que esses caras façam corpo mole. Eu duvido. Aí os caras têm um salário astronômico, e independente se eles fizerem corpo mole ou não numa competição, se eles quiserem jogar essa competição ou não, o salário dos caras vai estar no bolso deles. Então deveria ser mudado isso. Deveria ser mudado. O jogador ele tem que ganhar por produtividade. Agora também é complicado, né? Vamos falar, Henrique, mas o Memphis tem um salário de 4 milhões com vários e vários bônus. Também acho errado. Os bônus de conquistas dele
top, perfeito. Porque se ele tá conseguindo alcançar esses valores, é porque ele tá atingindo as metas. Isso é legal pra caralho. Agora não adianta também colocar um salário do cara de 3, 4 milhões, mais os bônus. Então o salário tem que ser muito mais baixo, na minha opinião, e aí dá os bônus para os jogadores se eles conseguirem atingir os objetivos. Até porque o Corinthians foi prejudicado, os jogadores não. Os jogadores não foram nada prejudicados com essa campanha ridícula que eles fizeram na pré-Libertadores e na Sul-Americana. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha os valores, rapaziada, ó. Ao todo, o Corinthians poderia receber até o final da competição mais de 9,1 milhões reais, reais não, dólares, se eu não me engano, né? Acho que é dólares, isso. E 51 milhões de reais. No entanto, o clube somou 900 mil dólares pela participação e outros 230 mil dólares nas vitórias conquistadas, totalizando 6,3 milhões de reais. O Corinthians ele poderia ter ganhado 51 milhões de reais, ganhou 6 milhões de reais. Olha que beleza, rapaziada. E esse prejuízo aí? Os jogadores que vão sentir esse prejuízo? Não. Quem vai sentir esse prejuízo é o clube, é o Corinthians, que vai ter que arcar com o pagamento dos jogadores que são alto pra caralho e ainda não vai ter dinheiro pra pagar as outras contas que tem. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo? Aonde eu quero chegar, rapaziada? Aonde tem que mudar tudo a estrutura? Mas você acha que vai acontecer isso? Duvido. Ainda mais jogador. Aí o Corinthians, vamos supor que o Corinthians comece a fazer um planejamento desse aqui. O Corinthians vira, porque vamos supor, se der certo um negócio desse, seria sensacional pro futebol. Essa é a verdade. Eu acho que o futebol seria muito mais competitivo, o futebol em vários e vários times. Seria muito top isso daí. Só que vamos supor que o Corinthians faça isso. Sabe o que vai acontecer? Os jogadores não vão querer jogar no Corinthians. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles vão querer ter a garantia deles. Pode ir para um clube menor, de expressão menor, mas vai querer ganhar o saláriozinho dele ali legal, sem ter meta nenhuma. Aí eles vão deixar de jogar no Corinthians. Entendeu? Então, não é só o Corinthians que deveria fazer isso. Era a filosofia do futebol que deveria mudar. Minha opinião, tá, rapaziada? Mas, eu sei que é muito difícil isso acontecer. É óbvio que vai ter muita gente vindo nos comentários aqui falar: ah, Henrique, você é muito iludido, tal, que isso aqui. Tá, legal. Eu sou iludido pra caralho. Por isso que eu tô aqui até hoje falando do Corinthians, tentando fazer com que o Corinthians sobreviva. Porque eu sou iludido, porque eu amo esse clube. Então, eu tento arrumar soluções, tento dar ideias aqui. Esse é o meu trabalho. Além de passar as informações, tentar dar algumas ideias aqui para ver se muda alguma coisa no Corinthians. E graças a Deus algumas coisas estão repercutindo e parece que tá dando certo entre os torcedores do Corinthians, que às vezes chega até o clube, velho. Às vezes, né? É muito difícil, né, mano? Então, assim, só para vocês terem uma noção de valores, entendeu? Tá até aqui na tela, aqui, ó. Fase de grupos, 900 mil. Aí os playoffs. Playoffs o Corinthians já deixou de ganhar. Os 500, ou 2,8 milhões de reais. Nas oitavas, 3,4 milhões. Nas quartas, 3,9. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, o que eu quero passar aqui para vocês é isso, rapaziada. É isso. Quem foi prejudicado foi só o Corinthians. Os jogadores que fizeram... Repito. Se os jogadores entram em campo e competem, fazem o trabalho dele e joguem com vontade, com raça, com alma, eu não estaria falando nada disso. O problema é o jogador não querer a competição, o salário dele vai estar no banco no bolso dele e quem vai tomar o prejuízo é o Corinthians que deixou de arrecadar todo esse dinheiro. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!